Você se sente produtivo ou produtiva? Conversei com Nadine Souza. Falamos sobre produtividade, gestão do tempo e ferramentas. Fique nesse vídeo. Bom, pessoal, o café de hoje com Nadine Souza, nós vamos falar sobre produtividade. Tem tudo a ver com carreira, gerenciamento de projetos, enfim, como se organizar melhor. Afinal de contas, eu sempre digo que gerenciamento de projetos é organizar as tarefas do time para entregar lá resultados. E aqui a gente vai falar sobre organizar a nossa vida. Então, Nadine, obrigado aí por você aceitar bater esse papo, pelo seu tempo. Antes de a gente entrar nesse tema especificamente, conta um pouco para as pessoas quem é você, de onde você veio, enfim. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Eu que agradeço, Felipe, pelo convite. Como você falou, né? Acho que esses temas eles têm muita conexão, né? Hoje eu falo sobre produtividade pessoal e produtividade profissional e acaba que a gente esbarra muito nessa questão de ferramentas, né? Gestão no geral. Tem muito a ver com produtividade também, então acho que vai ser bem bacana essa nossa troca hoje. E eu que super te agradeço pelo convite, né? Tô bem feliz da gente estar aqui nesse café. E eu espero poder contribuir aí bastante com vocês, né, nesse tempo que a gente vai estar juntos aqui. Bom, agora eu vou tentar resumir um pouquinho da minha história antes da gente começar, né, no assunto. Mas eu sou a Nadine Souza, eu sou mineira, tenho 25 anos. Hoje eu moro em São Paulo e contando um pouquinho de uma forma resumida, né? Eu vim para São Paulo estava com 20 anos. Então, eu sou mineira, nasci no interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, com 150 mil habitantes. E eu tinha um sonho grande de trabalhar em uma multinacional, né? Eu fiz o curso de engenharia eletrônica e telecomunicações, gostava muito de tecnologia, e eu tinha o sonho, assim, de trabalhar em uma multinacional, ou na área de engenharia, ou mais na área de gestão, que eram duas áreas, assim, que eu gostava muito. E aí, na minha época de procurar estágio, tentei muitas vagas em São Paulo, tentei em várias empresas, levei muitos nãos, até que eu tive a oportunidade aí de participar de um processo seletivo, né, na Microsoft, onde eu consegui uma vaga de estágio. Então, com 20 anos, eu mudei para São Paulo, saí lá de Minas, comecei a crescer a minha carreira aqui. Fiz o meu estágio ali na Microsoft por um ano, na área de. Eu era gerente de contas, então, Technical Account Manager, né, era responsável pela área de suporte. Então, os clientes contratavam serviços e projetos de nuvem da Microsoft, eu era responsável ali por gerenciar toda a parte de suporte para esses clientes. Fiz estágio por um ano, depois do estágio eu entrei para o programa de trainee, né, que é o Aspire, dentro da Microsoft. Fiquei como Aspire mais ou menos um ano também, e aí fui crescendo carreira lá dentro. Resumindo a história, trabalhei por 4 anos e meio na Microsoft. Meu último cargo foi de gerente de sucesso de clientes, que é Customer Success, né? Só que durante esse processo, né, desde o começo da pandemia, em paralelo com a Microsoft, eu estava empreendendo. Então, eu estava criando conteúdo na internet, né, e eu comecei a falar sobre produtividade, gestão do tempo, compartilhava um pouco também sobre desenvolvimento pessoal, os livros que eu estava lendo ali na minha jornada, porque na pandemia a gente acabou tendo mais tempo livre, todo mundo, né? E eu comecei a ler muitos livros e eu quis criar uma rede social, um Instagram, para compartilhar isso com as outras pessoas, né? Era mais como se fosse um hobby, assim, vamos dizer. Mas eu chamava isso de um projeto pessoal meu, e era como se eu tivesse essas dupla jornada, né? Trabalhava na Microsoft, criava conteúdo e fazia essas duas coisas em paralelo. Isso começou como um hobby, foi se tornando uma paixão muito grande para mim, e aos poucos eu fui aprofundando mais nesse ponto de produtividade e gestão do tempo, tanto por uma necessidade minha, porque eu tinha mais afinidade, e porque as pessoas demandavam muito esse assunto para mim. Então, como eu mostrava muito da minha rotina, os livros que eu estava lendo, né, o pessoal se interessava muito, tipo, poxa, Nadine, como que você se organiza para trabalhar na Microsoft, ter tempo para suas leituras, para fazer outras coisas? Então, isso foi meio que natural, assim, né? Essas perguntas iam surgindo, e eu comecei a perceber que eu poderia contribuir com as pessoas nesse sentido.
Aos poucos, esse projeto pessoal foi virando meio que um negócio, né? Até que esse ano eu tomei a decisão de sair do CLT para eu focar 100% toda a minha energia nessa questão de empreender, ter o meu próprio negócio, a minha marca, né? E ajudar as pessoas com mentorias e treinamentos de produtividade e gestão do tempo. Então, esse é um resuminho assim de toda a minha história, né, até hoje. E, enfim, é isso. Não, bem legal e até já emendo, né, a continuidade aqui do nosso bate-papo. Ah, você contou um pouco sobre como é que você começou nessa história de produtividade, vamos dizer assim. E me Sim, corrija se eu estiver errado, e aí você comenta, né? Começou como um hobby, né? E quantas pessoas a sim, gente não conhece que às vezes tem aquele hobby e fala assim, putz, mas eu não vou publicar, eu tenho vergonha, não faz sentido, é com meu e certeza. ninguém quer saber. Mas às vezes esse seu hobby pode ajudar pessoas, né? Que nem o seu caso, Com né? Eu queria saber certeza. se foi mais ou menos nessa linha aí a sua história e tal. Foi, foi bem nessa linha. Foi nessa linha, e eu diria que assim, o meu interesse, né, em estudar sobre produtividade, gestão do tempo, porque eu acho que tem dois pontos. Era um assunto que eu tinha afinidade, então eu gostava de estudar sobre isso, mas era um ponto que eu também tive um pouco de dificuldade, assim, conforme eu fui crescer na minha carreira. Então, a minha necessidade de estudar sobre isso e começar a compartilhar isso com as pessoas veio de uma dor que eu também estava sentindo. Então, conforme eu fui crescendo ali na Microsoft, né, no meu trabalho, sendo mais reconhecida, tendo mais promoções, eu comecei a viver um dilema com relação ao tempo que eu tinha para fazer outras coisas da minha vida, assim. Então, eu sentia muitas vezes que eu estava muito realizada com o meu trabalho, as coisas que eu estava fazendo, mas eu não tinha tanto tempo livre para me dedicar para outras coisas, né, da minha vida. E quando veio a pandemia, né, 2020, trabalhando em casa, eu comecei a ter mais tempo livre. Eu ainda não, tipo, era como se eu tivesse mais tempo livre, mas eu não sabia me organizar direito. Eu acabava trabalhando muito mais, porque, tipo, na pandemia, o nível de demandas para TI, tipo, aumentou drasticamente, né? Todas as empresas, todo mundo trabalhando muito. E aí eu comecei a viver esse dilema. Cara, eu tô com mais tempo livre, só que eu não tô conseguindo fazer tudo que eu quero. Como que eu posso me organizar melhor? Como que eu posso ser mais produtiva nos meus dias, né? E isso que me fez buscar mais ainda a produtividade. Então, eu comecei a ler muito, comecei a aplicar muitas técnicas no trabalho, na minha vida e etc. E aos poucos, conforme eu fui fazendo isso, eu comecei a compartilhar com as pessoas. Então, no começo eu também sentia isso. Eu ficava assim, cara, mas será que as pessoas vão. Como que é, né? Tipo, quem sou eu para estar falando para elas como elas devem se organizar? Acho que gera uma síndrome do impostor. É normal a gente sentir isso. Mas a verdade é que, assim, às vezes, um livro que você indica para alguém, para uma pessoa já é muita coisa. A pessoa, às vezes, está ali na correria dela, ela não tem muita referência, né, e etc. E às vezes você vai indicar um livro para ela, ela vai ler e depois vai lembrar de você. E a internet permite muito isso, né? Então, isso que você falou é real, assim. Mas eu não tinha. Foi meio que natural, as coisas foram meio que acontecendo, sabe? No começo, meio sem pretensão, e aos poucos as pessoas vão despertando interesse, né? E você vai tentando, tipo, ajudar. Eu era meio que uma. Naquela época, no comecinho mesmo, quando ainda era um hobby, eu era como se fosse, eu estou aqui para compartilhar minha jornada. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Se eu puder te ajudar, tá ótimo, sabe? Era um pouco disso. Não, mas é bem legal o que você está falando, porque eu me sinto assim, né, nessa função mais acadêmica, que eu tenho esse propósito que é poder ajudar pessoas, né? Inclusive o Com intuito certeza. desse canal que a gente está, ou do Instagram também, que eu estou ali Sim, publicando, né, dicas sobre certificação, dicas sobre livros, mas não livro técnico, sei lá, uma coisa que pense sobre liderança ou sobre comportamento em perfeito. gestão de projetos. A ideia é exatamente essa, né? Poxa, às vezes a pessoa está tão na correria, não sabe exatamente o que Sim, ler, o que fazer. Espero que, né, nós, né, exato. cada um ali na sua área, possa contribuir com as pessoas, trazendo Com insights, trazendo um certeza. livro, trazendo alguma coisa para que possa ajudar ali profissionalmente e pessoalmente as pessoas, né? Eu acho que a gente tem nesse sentido talvez propósitos bem parecidos, como a gente tinha comentado, né? Sim, com certeza, com certeza.
Não, mas vamos lá, Nadine, você está aqui hoje como experiente, né, a pessoa da área para poder falar algumas coisas. E a primeira delas, Sim, inclusive, veio de uma pergunta, né? Eu comentei com você do sim, Instagram, que eu deixei aberto uma caixinha de pergunta lá, que é o que é ser produtivo? Eu sei que a pergunta talvez seja um pouco aberta, mas também dá margem para você falar aí qualquer coisa que você acha que é produtivo para as sim. pessoas. O que é ser produtivo para você, depois de tudo que você leu aí? Olha, para mim, hoje eu tenho uma visão assim bem clara. Eu acho que o que a gente tem que diferenciar é o tal do produtivo com o que é ser ocupado, né? Eu tenho até um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu fiz recentemente que eu falei um pouco sobre isso, porque como eu vim do mercado corporativo, eu tive muita experiência assim no meu trabalho, né, da grande diferença de ser uma pessoa produtiva e uma pessoa ocupada. O ocupado é aquela pessoa que ela sente que quanto mais coisas ela fizer no dia dela, mais produtiva ela está sendo. Então, é aquela pessoa que vai encher o dia dela, a agenda dela de reunião, às vezes até sem pensar se aquelas reuniões que ela está fazendo são reuniões importantes, se são reuniões que vão levar ela para algum lugar, se são projetos relevantes que vão gerar algum tipo de resultado para ela. Então é meio que aquela pessoa que está ali no automático, né? Ela não está muito pensando em resultado, igual você falou, né? Que gestão de projetos também tem um pouco disso. E que quanto mais ela ocupa o dia dela, mais produtiva ela se sente. Porque eu acho que a produtividade, a gente às vezes confunde um pouco disso. A gente acha que é sobre quantidade, né? Então, um dia produtivo para mim é um dia onde eu dou muito check em várias tarefas da minha lista de tarefas, e é isso que é produtividade. Só que quando a gente pensa assim, isso pode gerar um dilema muito grande, porque eu posso dar check em 50 tarefas no meu dia, mas o que, que é realmente importante no meu trabalho, enfim, projetos que eu estou fazendo, eu não fiz, né? Então, assim, para mim, produtividade, a pessoa que é produtiva é aquela que está sempre buscando resultado da forma mais eficiente possível, né? E tentando otimizar os recursos, seja o tempo, seja a energia, da melhor forma possível. Então, para mim, a pessoa produtiva é aquela que no trabalho ela consegue entregar o que precisa ser feito, respeitando prazos, respeitando, enfim, né, tudo que é necessário ali para entregar, que consegue fazer as coisas de uma forma eficiente, né? Então, assim, condensar essas atividades em um menor tempo possível e etc. E é aquela pessoa que não se preocupa tanto com quantidade, ela está mais preocupada com qualidade, entende? Né? Eu acho que hoje a nossa sociedade ela traz essa distorção, né, do que é a tal da produtividade. Porque a gente tende a achar que é a gente se ocupar cada vez mais, não tendo tempo para nada, e é isso, estou sendo produtivo, estou fazendo tudo, só que a hora que a gente vê, surgem os burnouts da vida, né? Então, tem uma linha muito tênue, assim, entre o ocupado e produtivo, na minha visão, Isso sabe? tem a ver até com empresa, né? Você falou, lembrei aqui, né, que aquela síndrome, né? Talvez você já tenha visto isso em algum lugar. Às vezes há uma pessoa, sei lá, eventualmente acontece qualquer coisa e precisa sair um pouco mais cedo, né? Digamos, sei lá, meia hora mais cedo. Às vezes porque tem Perfeito. alguma coisa pessoal, sei lá. E a hora que Sim, fala assim, ó, vou sair mais cedo hoje, a pessoa fala, putz, e aí, tá desmotivado, né? Tá indo embora mais cedo. é, Poxa, é verdade, mas o que entregou durante todo esse tempo? Às vezes entregou muito mais do com que aquela pessoa que certeza. vai fazer hora extra até 10 horas da noite ali, né? Então, Perfeito. vai muito na linha que você está falando, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que, assim, depende muito da cultura de cada um. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente está falando de produtividade no trabalho, pelo menos enquanto eu estava no corporativo, né? Como eu tive essas duas experiências, né? Agora eu estou tendo uma experiência mais como empreendedora e corporativa, então eu vou dar a visão dos dois. No corporativo, para mim, eu medi a minha produtividade enquanto eu estava na Microsoft, por ser uma empresa, né, com a cultura mais aberta, então eu era medida por performance, entregas, né, resultado. Eu media muito a minha produtividade conforme as minhas métricas, o que eu estava gerando de impacto nos meus clientes, etc. Então, se a empresa mede você por performance, você vai medir a sua produtividade pelas suas entregas, né? Então, você vai
vai ter esse alinhamento com o seu gerente, ver se está alinhado com o que eles estão esperando de você. Assim, você vai saber se você está sendo produtivo ou não. Se é uma empresa, né, que tem uma cultura que você não é medido por resultado, aí entra a questão da clareza, você buscar essa clareza, né, com os seus gerentes, etc. Tipo, o que que é importante para eu ser um bom funcionário aqui? O que que eu preciso fazer nos meus dias para eu gerar impacto ali na área que eu estou trabalhando? Então, eu vejo a produtividade muito nesse sentido. Agora que eu comecei a empreender, no sentido do empreendedorismo, para você ser produtivo, você tem que pensar os resultados que você está buscando. A gente estava até falando sobre isso, né? Então, por exemplo, se a minha meta é faturamento, eu tenho que medir as minhas ações com base no que cada ação que eu estou fazendo está me gerando de faturamento, né? Se a minha métrica é em rede social, eu ter muito engajamento, eu ter muitos seguidores, aí eu olhar para isso. Então, assim, eu vejo muita produtividade como isso. Qual que é o seu objetivo, né? O que que você está buscando? É uma promoção na sua carreira? É você ser, né? Tudo vai depender muito disso. O objetivo que você está buscando é como você vai basicamente medir a sua produtividade. E eu acho que dependendo da empresa que você trabalha, isso pode variar um pouco. A cultura vai influenciar, porque eu acho que o próprio o nosso país ele tem isso, né? A gente acha que a questão de eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, das 9 às 5, das 9 às 6, e isso tem que ser cravado, né? A gente tende a já ter essa mentalidade no quesito de trabalho. E eu acho que isso às vezes foge um pouco dessa questão de como que a gente pode ser mais eficiente, como que a gente pode otimizar mais o tempo, será que não dá para fazer mais em menos tempo? Aí se você trabalha em uma empresa, por exemplo, que você tem que bater ponto, se você faz mais em menos tempo, não faz tanta diferença, né? Que você tem que bater ponto no final do dia também. É, exato. Nadine, agora vamos lá, né? Sim, eu sei que tem muitas ferramentas, muitos métodos e tal, mas dá uma palhinha aí para as pessoas, né? Compartilha com a gente uma ferramenta, um comportamento, um método, alguma coisa aí para que as pessoas possam entender, se organizar melhor, serem mais produtivas, ou mesmo, né, para ver se são produtivas ou Sim, não, né? O que que você poderia falar? com certeza. Olha, de ferramentas, eu gosto muito. Eu penso o seguinte: a ferramenta ela é importante porque eu acho que ela é o que vai direcionar o seu foco e a sua atenção, né? Hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem, notificação para todo lado, a gente chega no trabalho, às vezes tem que lidar com a grande quantidade de e-mails, né? Rede social, WhatsApp, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu defendo muito isso, que todo mundo deveria ter pelo menos uma agenda de papel que seja, para se organizar, sabe? Organizar os seus horários, organizar os seus compromissos e manter aquilo ali no seu dia a dia para você ir se guiando. Porque tem até um TED Talk, depois eu vou até ver se eu acho a referência para você compartilhar na descrição, que eu assisti uma vez que eu achei muito interessante, que ele fala que, tipo, a questão não é gestão do tempo, é a gestão de você mesmo. Né? Então, gestão, a gente fala muito sobre a gestão do tempo, eu tenho que gerenciar o meu tempo, eu tenho que melhorar isso e etc. Mas o que pega mesmo é essa autodisciplina da gente gerenciar nós mesmos, né? A gente conseguir se organizar em meio ao caos. Então, eu defendo isso. Se você está começando, se você nunca usou nenhuma ferramenta de produtividade, começa com uma agenda de papel que seja, sabe? No começo, para você ir pegando essa manha de como que é você organizar ali seus horários, etc. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, sempre gostei de papel, de planner, coisa física. Então, eu sei que tem muita gente que não gosta de se organizar no digital, por isso que eu já estou dando essa recomendação. Mas, falando em ferramentas digitais, né, em tecnologia, etc., uma básica que eu uso muito e que eu acho que já ajuda muito é o Google Calendar. Então, assim, poxa, pode ter uma agenda física, só que qual que é a diferença? Agenda física, às vezes você está viajando, ou você está fora de casa, você não está com a sua agenda, você não vai conseguir mapear os seus compromissos ou ver o que você tem pela frente.
Uma agenda digital, como o Google Calendar, por exemplo, você bate o olho no celular, no aplicativo, você consegue se guiar ali com seus horários, seus compromissos, tudo certinho. Então, eu defendo muito isso. Minimamente um Google Calendar para você organizar seus horários, né? A sua rotina mesmo, a sua rotina pessoal. Né? O que que você vai fazer quando você vai acordar? O que que você vai fazer à tarde? Eu trabalho, depois do trabalho, tem alguma coisa? Então, à medida que a gente vai sendo mais intencional com o nosso tempo, eu já acredito que a nossa produtividade ela tende a aumentar, né? Então, o Google Calendar eu uso muito. Às vezes, a gente está ali no trabalho, a gente já tem a tendência de usar, por exemplo, o Outlook, mas na nossa vida pessoal a gente não se organiza, deixa as coisas meio soltas, etc. Então, assim, o Google Calendar você vai fazer basicamente a mesma coisa do que você já faz no Outlook para o seu trabalho, só que você vai estar fazendo para a sua rotina pessoal, né? Tem um aplica... Então, em termos de gestão do tempo, eu gosto disso, né? Você ter ali um calendário pessoal para você se organizar. Agora, falando de gestão de tarefas, né? Coisas, to-dos, coisas para fazer no seu dia, eu gosto muito da ferramenta Todoist. Não sei se você já ouviu falar, se o pessoal conhece. Ela é uma ferramenta muito simples, que você consegue ali montar basicamente uma lista de tarefas com prazos, prioridades, enfim, eu acho que a versão Pro você consegue até ter lembretes, né, de quando você está perdendo a data de entrega de alguma coisa, você pode criar vários projetinhos lá dentro. Eu testei essa ferramenta várias vezes, eu indico várias vezes para os meus mentorados, para as pessoas que gostam de se organizar mais digitalmente. E eu acho que para a lista de tarefas ela é incrível, sabe? Tipo, dá para você se organizar bastante com todos os recursos que ela tem, inclusive os gratuitos. E outra ferramenta, então, gestão de tarefas Todoist. Já usei também o Microsoft To Do, só que eu acho que ela é bem mais simples, tem bem menos recursos, assim, né? A gente pode listar depois esses nomes para o Não, pessoal não eu se vou colocar perder, aqui no primeiro comentário, colocar né? tudo Tudo, certinho. tudo que a gente falar aqui, desde os seus contatos Perfeito, até ferramentas, está no primeiro comentário que o pessoal achar. perfeito. E aí, então, gestão de tarefas, Todoist, Microsoft To Do também já testei, acho bem legal, mas ela é mais simples, mais enxuta. Tem outra, e aí eu defendo isso, né? Então, você tem uma para fazer a gestão do seu tempo, ou se organizar ali seus horários, seus compromissos, a sua rotina pessoal. Então, isso seria o Google Calendar. Depois, gestão de tarefas, porque assim, não basta você organizar a sua rotina. Se você só organiza a sua rotina, seus horários, seus compromissos e não organiza o que você tem para fazer, o seu dia pode ficar muito solto e você pode se perder em meio à quantidade de atividades que você vai ter para executar, né? Então, gestão de tarefas, Todoist e o Microsoft To Do. E aí entra a questão de uma que eu uso muito e que eu gosto muito, que é para anotações no geral, né? Então, por exemplo, hoje a gente vive nessa era de muito curso online, muita essa questão de autodesenvolvimento, né, capacitação, treinamentos e etc. Eu era de usar muitos cadernos para fazer anotação para cá e para lá, só que eu perdia muito essas informações. E eu me incomodava muito com isso, porque eu usava vários cadernos, eu perdia isso, eu não sabia mais onde estava. Às vezes eu queria recomendar alguma coisa para alguém, depois eu perdia essa informação. Aí eu comecei a usar o Evernote, que é uma ferramenta para gestão de arquivos, né? Gestão de anotações e etc. Ele, inclusive, tem vários templates que você pode pegar para usar também, etc. E eu hoje uso muito, pessoalmente, profissionalmente falando, o Evernote para anotações. Poxa, fiz reuniões importantes, ou, enfim, tô lendo um livro legal que eu quero anotar um resumo para depois compartilhar com o pessoal, fazer algum conteúdo. Vou ali no meu Evernote, tá tudo ali organizado, bonitinho, consigo filtrar tudo certinho, as informações estão lá. Então, assim, para quem está começando, eu acho que você ter essa questão da gestão da sua rotina, do seu tempo com o calendário pessoal, gestão de tarefas com o Todoist, né, o Microsoft To Do, simples que seja, mas uma ferramenta para organizar suas anotações, atas de reuniões, etc., essas coisas, já é um início muito bacana para você ir melhorando a sua produtividade, né, e a sua organização, tanto pessoal quanto profissional.
uns 50%. De verdade. Não, já, assim, ferramentas, a gente tem bastante, né? Foi Tem legal você ter muita falado. coisa. O Evernote eu usava bastante quando eu fazia mestrado para fazer organizações. Eu também sempre fui muito de anotar, mas esse caderno, né, no tempo de hoje, leva, pesa. Aí está no notebook, é É. mais fácil. O que eu achava legal Perfeito. o que eu acho legal, né? É porque dá para você procurar, né? Assim, pô, cada um lá um localizar, aí você localiza, é bem mais fácil que Com caderno que você fica certeza. lá, né? Página a página. Atualmente eu Com uso o Notion certeza. também para dar uma Ah, organização, isso é legal. O Notion é bacana também. templates, esse tipo de coisa. Então, assim, ferramenta tem um monte, né? Eu não sei se você Com vai certeza. concordar, né? Eu queria ouvir sua opinião. Às vezes, as pessoas passam tanto tempo buscando a ferramenta, só Com que o certeza. principal às vezes não é a ferramenta, né? Porque ferramenta Perfeito. tem um monte de todos os sabores, gostos, Com estilos, cores, certeza. do jeito que você achar melhor. Mas se você não Com certeza. tiver a a consistência de ir lá atualizar, de se Com organizar, de fato, certeza. que nem você falou no to-do list, pô, tá lá, então faz o negócio que tá lá, né? Se fosse o papel de pão Exatamente. que fosse, né? Mas assim, que tivesse lá e você fosse buscando. Exatamente. Se você não tiver, não é a ferramenta que vai fazer por Não é a você. Não sei o ferramenta. que você É pensa. muito isso. Não, concordo demais com isso. E a gente fica buscando coisas externas, né? Querendo, tipo, deixa eu ver se. E eu acho que isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, porque é aquela coisa, você começa a usar uma ferramenta, às vezes ela já está te servindo, ela é o que você precisa, aí você já muda de ferramenta só para ver o que, que ela tem de novo, se ela é melhor do que a sua, e aí vai indo virar uma bagunça, né? E eu falo, quando você está começando, por exemplo, nunca usei o Google Calendar. Quando você vai começar a usar o Google Calendar, já vai te tomar um tempinho até você criar o hábito de usar o Google Calendar. Aí, se você fica trocando de ferramenta o tempo todo, além de você estar perdendo seu tempo, você vai se dispersar, você vai perder seu foco e você não vai criar o hábito de usar nenhuma no final das contas. Então, eu acredito muito nessa questão da gente ir pelo básico, né? Tipo, Google Calendar, poxa, mas um calendário digital vai me ajudar? Vai, né? Tipo, ajuda. Então, a grande questão é a ferramenta, eu acho que ela é só uma coisa externa, e aí depois vem a disciplina, né? A questão da constância, da gente estar trazendo isso no dia a dia, construir o hábito de usar isso. Então, assim, no começo, quando você nunca usou uma ferramenta para se organizar, organizar suas tarefas, etc., eu acho que é um pouco desafiador, assim, quando você está começando, né? Porque parece assim, mas será que eu vou conseguir manter isso no longo prazo, etc. Mas, conforme você vai usando isso todo dia, né, você tira ali 10 minutinhos que seja no seu dia, para antes de começar a executar, antes de começar a colocar a mão na massa no seu trabalho, criar uma lista de tarefas que seja, né, organizar suas prioridades tudo certinho, o tempo, os 10 minutos que você gasta, às vezes, se organizando, tipo, vai te poupar horas de execução no final das contas, no seu dia. Então, a verdade é que as pessoas têm preguiça de se organizar porque a gente acha que é uma coisa chata, né? Que vai demorar demais, que é complexo. Mas o básico, o simples, já ajuda muito e não vai exigir tanto assim, né? De você ter que ficar se, enfim, não vai no final das contas, você não vai perder tanto tempo assim se organizando, conforme você vai amadurecendo, né, com a ferramenta. Em projetos eu até costumo falar, né? As pessoas têm preguiça de planejar. Mas para É, consertar, ir atrás dos erros, aí tem tempo, né? Aí aparece é tempo, sobre isso, nada. É porque com eu paro um pouco, certeza. planeja direito, que talvez retrabalhos, né? Aquele desgaste, talvez Verdade. não precise acontecer. Então é bem isso. Às vezes aqueles 10 minutos, né? Sei lá, cada um se organiza de um jeito, né? Eu acho que eu já compartilhei algum outro Sim, vídeo. Eu tenho o hábito de domingo, eu sei, domingo, é o dia de descanso, mas eu gosto de, final do dia de domingo, começar a me organizar aqui, o que eu tenho que fazer durante a semana, se perfeito, tiver aqui, né? Então eu reservo um período perfeito. para organizar a semana. Tem gente que já passou aqui e fala sobre 10 minutos no dia, o começo da segunda. A questão é você ter a sua rotina, né? Com certeza. Com certeza. Essa do domingo eu gosto muito, porque eu acho que assim, começo da segunda, segunda já é começo da semana. Então, assim, a ideia é que você já começa com o avião voando, né? Então, eu gosto muito dessa ideia do domingo, eu também sigo essa linha de ter uns minutinhos ali do domingo para fazer o planejamento semanal e etc. E segunda, eu gosto de já começar a semana.
meio que já tendo essa clareza, né? Uhum. E é muito bizarro, assim, é até um teste que eu recomendo o pessoal fazer. Quando você começa a se organizar mais, a se planejar mais, os dias que você não se planeja, parece que, tipo, nossa, as coisas são completamente diferentes, a sua produtividade tipo, muda muito, né? Então, assim, hoje em dia eu falo, às vezes surgem imprevistos, algum dia ou outro, e aí, quando eu consigo me organizar, é bizarro a grande diferença que faz, né, na produtividade, em chegar chegar no final do dia e ter aquela sensação, né, de nossa, que legal, deu para fazer o que eu me propus a fazer, né? E no final, acho que é essa dopamina que a gente está em busca, né? Essa sensação assim de realização. Entregar, né? Poxa, É, Nadine, o bate-papo a gente pode continuar aqui, né? Poderia continuar durante um bom tempo. Eu acho que seja na vida pessoal ou na vida profissional, as pessoas às vezes têm um pouco de problemas para se organizar, saber exatamente como priorizar uma tarefa, o que fazer, que ferramenta usar, para atingir o melhor resultado. E pelo que eu entendi aqui no nosso bate-papo, o importante não é a quantidade de coisas que você faz, mas o impacto, vamos dizer assim, que você gera, né? com O certeza. resultado que você gera lá no Resultado. final. Então, só para a gente ir encaminhando para os nossos finalmente do nosso bate-papo aqui, Perfeito. queria que você deixasse não sei, um recado para as pessoas no sentido de um livro, um artigo, um curso, uma faculdade, um youtuber, qualquer coisa que você queira indicar para quem quer saber um pouco mais e estudar um pouco mais sobre organização e produtividade principalmente. Perfeito. Bom, vamos lá. Recomendação de livro. Tem dois livros que eu gosto muito. Um deles é o Gestão de Tempo para Mortais. É um livro que eu li recentemente. E eu acho que ele foi muito diferente de todos os livros que eu já li de produtividade, porque eu acho que a maioria dos livros de produtividade, eles são escritos por nerds de produtividade que vão dar várias dicas de produtividade e acaba indo nessa linha. E eu estava buscando uma coisa mais filosófica, assim, de gestão do tempo e etc. E eu encontrei esse, Gestão do Tempo para os Mortais. O que eu mais gostei é que ele traz algumas reflexões bem legais que eu acho que o pessoal pode gostar, da gente pensar que o nosso tempo é finito. E que por mais que a gente queira, às vezes, fazer tudo, né, que a gente quer fazer e executar todas as nossas ideias, a gente tem que lembrar que o nosso tempo é finito e a gente precisa aprender a fazer boas escolhas de como que a gente vai usar o nosso tempo, né, nas 4.000 semanas que a gente tem. O autor bate muito nessa tecla, né? Você tem 4.000 semanas na sua vida, então você precisa usar esse tempo da melhor forma possível. Então, eu curti muito esse. É... E aí tem mais um que é o Trabalho Focado, do Cal Newport. Ele é um pouco mais conhecido também. Então, eu acho que para estudo, para trabalho, né? E eu acho que para essa era que a gente está vivendo de muita distração, muita informação, muita abundância de caminhos, né? De coisas, essa questão do foco em termos de produtividade também é fundamental. Então, acho que ele pode ajudar muito o seu público, né? Que eu acho que pode conectar bastante com o pessoal. Agora, em relação a conteúdos, me sigam no YouTube. Eu acho que isso Claro! O link acho vai estar aqui que embaixo também. o Siga a link vai Nadine estar aqui lá. embaixo. Me sigam lá no YouTube. Eu também vou deixar o meu Instagram, né? Eu também compartilho bastante dos meus conteúdos por lá, no LinkedIn também. E eu mesma tenho feito esse trabalho, né? As coisas que eu falo são muito relacionadas ao meu método, que eu uso nos meus cursos e mentorias, mas eu também sou uma grande estudiosa de produtividade, então eu tenho tentado encurtar o caminho das pessoas, né, e trazendo os conteúdos de uma forma mais didática, assim, do que eu tenho aprendido, né, nessa jornada, do que eu tenho aplicado também no meu trabalho, na minha vida pessoal, né, e com os meus mentorados, com o pessoal os alunos do curso também. Então, me sigam lá, e eu vou ficar super feliz de ver recomendações também. Eu gosto muito dessa troca, né? De ouvir a audiência, ver as dores do pessoal e ver como que a gente pode ir contribuindo, né? Nos conteúdos, nos cursos, nas mentorias também. Então, acho que seria essas indicações. Poxa, muito legal. Bom, fica o convite, né? De seguir a Nadine aí, ela tem conteúdos muito legais aí sobre produtividade. Mas, Nadine,
antes, né, de a gente terminar aqui, bom, primeiro, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por Imagina. compartilhar aí conhecimento, sua história, e até a sua, que eu acho muito legal, né, com as pessoas que passam por aqui no Café com Inovação, que é aquele brilho nos olhos pelo que elas acreditam, né? Então, no seu Com caso, certeza. uma coisa que você estava numa empresa, você acreditou naquele seu ideal, você saiu para trabalhar com isso, assim como já passaram por aqui empreendedores que às vezes, poxa, estava lá batendo um ponto, mas isso não brilhava os olhos. Então eles Com arriscaram, certeza. saíram e foram lá, criaram a startup deles ou a empresa deles, sei lá eu. Então eu acho que é muito legal quando a gente conversa com pessoas assim que Perfeito. inspiram a gente, né? Assim, você vai Com atrás certeza. realmente do que a gente quer. E ficou muito legal no sentido de, eu até não conheço esse livro, mas vou anotar aqui, vai estar no meu backlog aqui de leitura, no sentido de a gente tem um tempo finito. Então, às vezes as pessoas passam um tempo reclamando, né? Ah, minha empresa, ah, meu chefe, ah, meu não sei o quê. Você tem um recurso, talvez um dos recursos mais importantes da sua vida, que é o seu tempo, né? Então, como é que você está Com vendendo ele, certeza. literalmente, né? Porque você está dentro de uma empresa, você está vendendo o seu tempo lá, né? Com E será que você está certeza. vendendo da melhor maneira possível? Não estou falando pelo melhor valor possível, estou falando pela Com melhor maneira certeza. possível, né? Então, eu Com acho que é bem certeza. legal esse livro que você falou, não conhecia, eu não li esse livro, mas eu vou ler, porque vai muito nessa linha aí que eu gosto, assim, poxa, como é que você aproveita com o melhor resultado possível, né? Assim, não Com pelo maior certeza. valor, né? Como eu disse. Com certeza. Com certeza. E eu acho que esse tem o essencialismo também, que ele é mais conhecido, né? Uhum, Mas eu acho que quando a gente pensa em produtividade, né, que foi a sua primeira pergunta, são questões essenciais, assim, da gente pensar. É o que que a gente realmente quer? Quais são os nossos objetivos? E a partir disso fica muito mais fácil a gente medir, né? Se a gente está sendo produtivo, se a gente não está, como a gente aloca melhor o nosso tempo, os nossos recursos, nossa energia. Então eu gosto, sabe? Quando o livro mistura filosofia e gestão do tempo e produtividade, nossa, eu adoro. não, Bem bem legal. bacana. Nadine, obrigado mais uma vez. Queria aí passar a palavra para umas Imagina. considerações finais, suas redes sociais. Elas vão estar aqui no primeiro comentário, mas de qualquer forma, se você quiser Perfeito, divulgar, falar, fica à vontade. Obrigado mais com uma vez. certeza. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, super obrigada pelo convite, né? Conta comigo, como eu puder apoiar e de qualquer outra forma também, a gente vai mantendo nossos contatos. Bom, de palavras finais, considerações finais. Eu acho que esse resumo que eu fiz do livro, se conecta um pouco, né, com o que eu acredito, assim. Acho que o que a gente tem que pensar é isso, né? O nosso tempo é finito, a nossa vida é finita, e para mim, produtividade tem muito a ver com isso, intencionalidade, né? Como que a gente tem usado o nosso tempo, como que a gente tem usado a nossa energia, a gente tem usado mais o nosso tempo com coisas que não estão fazendo o nosso coração vibrar, ou a gente está usando mais o nosso tempo com coisas que não estão conectadas, né, com aquilo que a gente valoriza, com aquilo que a gente ama, com o nosso propósito e etc. Então, acho que tem esse lado meio lúdico da coisa. E no trabalho, produtividade e resultado, né? O que a gente está gerando ali. Será que a gente está executando as coisas certas, né, no momento certo, com as prioridades certas, né? E então acho que reflexão geral da conversa, acho que seria isso. É, Fico super à disposição, né? Eu adoro conversar com a minha audiência, com o pessoal, então, se você assistiu o nosso podcast, enfim, fica à vontade para mandar uma mensagem também. E, bom, hoje, como que eu posso ajudar, né, caso alguém se interesse aí pelo meu trabalho, né, pela questão das mentorias ou dos cursos? Então, hoje eu tenho trabalhado com 3 linhas, né, de mentorias e treinamentos. Uma delas é a minha mentoria Otimize, que é uma mentoria individual de produtividade, né? O objetivo é que de 8 a 12 semanas a gente consiga elevar sua produtividade para um próximo nível. E aí a gente está falando de produtividade pessoal, né? Rotina, projetos, estudos, etc., quanto produtividade profissional, né? Então eu não separo as coisas porque eu acredito que a pessoa é uma só. E não adianta a gente focar só no trabalho e esquecer a vida pessoal, né? Eu acho que realmente a gente se sente muito mais íntegro e completo quando as duas áreas estão em um mínimo equilíbrio possível.
Então, é um pouco nesse sentido, né? Essa mentoria, que é mais personalizada e tudo mais. Eu faço alguns workshops também, pontualmente, aí com foco mais em ferramentas de organização e etc. Provavelmente em junho eu devo estar fazendo outro workshop ao vivo no Zoom. Então, quando eu fizer, eu aviso vocês também, caso alguém tenha interesse. E eu tenho o meu curso, né, que é o meu curso online, que é o Saia do Caos, que eu faço alguns lançamentos pontuais ao longo do ano. Muito provavelmente em junho também deva ter alguma novidade nesse sentido, porque por enquanto a turma está fechada, né? Então, mas se alguém se interessar aí, fiquem à vontade ou pela mentoria, ou para saber mais sobre os workshops, estou à disposição também para a gente bater um papo. Quando tiver aberta aí as inscrições e tal, você avisa, passa aqui de novo, Perfeito, a gente divulga perfeito. aqui para as pessoas. Com certeza, com certeza. Não, o assunto é muito. Quando a gente foi definir, né, a conversa, são vários pontos, né? Produtividade é um mundo muito grande, assim Uhum. como gestão de projetos, então, é, com certeza, a gente marca outro bate-papo se for necessário também. Inclusive, deixem aqui nos comentários se tem algum item mais específico que vocês queiram saber, alguma ferramenta, tem métodos, né, de mercado. Se Perfeito. alguém quiser saber alguma coisa mais específica, deixa no comentário aí que eu convido a Nadine para o próximo café para a gente conversar aqui. Nadine, Da muito próxima a obrigado. gente traz o café, né? Que eu É, tava com o meu chá aqui, só que eu esqueci. Nadine, muito obrigado. Oh, Valeu mesmo e até a próxima. até.